Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos familiares ou pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre diagnóstico de demência. Devo ou não devo contar para o paciente? Essa aqui é uma dúvida muito frequente. Não esquece antes de ver esse vídeo de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar e também se inscrever nos nossos canais do TikTok e do Instagram, Geriatria com Miola, beleza? Então vamos lá falar um pouco sobre o diagnóstico de demência, né? Eu gosto de, para abrir esse tópico, a gente falar um pouco do diagnóstico em pessoas que não têm demência, porque a gente ainda vive um tabu em que muitas vezes os familiares acham que o paciente não deve saber o diagnóstico, né? A gente ainda encontra às vezes situações em que o familiar chega para você no corredor e diz: doutor, o que deu o exame? Não conta para o pai, ele não pode saber. Se você contar, ele vai entrar em depressão e não vai dar certo, né? E o familiar tenta interferir nessa questão. Mas a realidade é que o paciente que tem cognição preservada, não o paciente com demência, ele tem direito de saber do diagnóstico dele. A gente não pode deixar com que o familiar se intrometa na autonomia do paciente em saber o diagnóstico. Qual é o grande problema aqui? O grande problema é que a gente tem que saber como fazer essa comunicação, né? Então, óbvio que se eu chegar lá para o seu Domingos, lá no hospital, e o seu Domingos chegou lá com falta de ar, ele é um paciente tabagista, fuma, chegou com falta de ar e faz 3 dias eu fiz uma tomografia, tem um câncer de pulmão com metástase. Eu mal e mal conversei com o seu Domingos durante a internação e de repente eu chego e digo: seu Domingos, então tem uma coisa para te falar, o senhor tem um câncer de pulmão metastático, né? Então uma neoplasia, né? Um câncer agressivo de pulmão que já se espalhou pelo corpo, está no fígado e está nos ossos, né? E infelizmente é um câncer bastante agressivo, vai ser muito difícil da gente conseguir tratar, então a gente vai te mandar para casa para fazer cuidados paliativos, beleza? Né? Então óbvio que se eu der uma notícia assim, aí o familiar tem razão de pedir para mim não, né, para eu não ir lá e não falar com o paciente, né? Aí é porque eu estou me comunicando de uma forma inadequada. Mas eu posso chegar para o seu Domingos e mesmo, né, sem falar com o familiar, ter uma abordagem diferente. Chegar para o seu Domingos e falar com ele: ô, seu Domingos, tudo bem? O senhor veio para o hospital por falta de ar, né? O senhor lembra? Lembro. A falta de ar tá melhor? Tá melhor, doutor. Ok, que bom, né? Veja bem, a gente fez alguns exames para tentar entender o porquê que o senhor tinha falta de ar, né? O senhor lembra? A gente fez uma tomografia, o senhor foi lá naquele tubo, né? Sim, doutor. Então, o senhor quer saber alguns resultados dos seus exames, por que é essa falta de ar, ou o senhor prefere que eu converse com os seus familiares? Aí ele vai me dizer: não, doutor, eu quero que você me conte aí, eu acho que eu tô tranquilo, pode me falar o que é. Ou ele vai dizer: não, doutor, pode falar com a minha filha, eu não estou muito preocupado com isso, ela vai decidir as coisas por mim. E aí o seu Domingos vai me ajudar a direcionar até onde ele quer saber da doença, né? Ele pode escolher saber, porque ele tem a autonomia dele, ou ele pode terceirizar daí para a família. Mas aí, com o consentimento do paciente, com a autorização dele, eu vou ir e às vezes deixar de falar algumas coisas com ele e falar exclusivamente com a família, já que ele prefere assim. Mas o paciente cognitivamente saudável, ele tem autonomia, ele deve saber do diagnóstico, ou ao menos até onde ele quiser saber. Isso é muito importante. Agora, o paciente com demência é completamente diferente. Por quê? Porque a cognição dele está prejudicada. Ele não tem, na maior parte das vezes, capacidade cognitiva de entender o diagnóstico. Né? Eu, eventualmente, até falando de um paciente com doença de Alzheimer, por exemplo, eu posso contar para ele o diagnóstico e, dali a pouco, ele esquecer. Ele não lembra que ele tem doença de Alzheimer. Né? Então aí eu falar o diagnóstico para o paciente, eu ter uma conversa com o paciente sobre o diagnóstico, entra num critério de subjetividade um pouco maior, é um pouco mais complexo da gente fazer essa abordagem.
E muitas vezes eu acabar levando essa notícia para o paciente, pode ser com que eu esteja dando uma notícia ruim, triste, que vai fazer com que ele fique triste. Só que logo depois, dali 15, 20 minutos, ele não vai mais lembrar. Então vai ter sido inútil aquela conversa e aquela ansiedade, aquela tristeza que eu gerei não vão acabar me agregando em nada. Então, na maioria das vezes, a gente opta por não comunicar o diagnóstico para o paciente com demência, ou assim, dentro de uma conversa com a família, ali, comentar, mas a gente não espera que o paciente entenda o diagnóstico, consiga racionalizar alguma decisão em cima desse diagnóstico. Como eu espero, eventualmente, no paciente com cognição normal, que esse paciente ele possa escolher o que fazer. Ele quer tentar fazer cirurgia no pulmão para o câncer, ele quer fazer quimio, ele quer fazer rádio, ou ele não quer fazer nada, ele quer ir para casa, continuar fumando o cigarro dele e descansar em casa em paz. Ele tem autonomia para decidir. O paciente com demência não. Ele não tem mais cognição para tomar essas decisões. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico e a conversa, a tomada de decisão vai ser feita sim com o familiar, porque o paciente não consegue mais expressar a vontade dele adequadamente. Existem alguns casos, sim, de pacientes que têm uma cognição mais robusta, que tem, às vezes, um grau de escolaridade maior, e que em fases muito iniciais do processo demencial, eles ainda conseguem, sim, entender a doença, entender o que está acontecendo, para ajudar eles a tomarem as melhores decisões, ou mesmo planejar um futuro, para eles. Eventualmente eu posso achar esse paciente em uma fase de comprometimento cognitivo leve, em que ele ainda sim vai ter cognição para tomar as decisões. Como é que ele quer, se ele quer, em caso de alguma doença mais grave no futuro, ir para UTI ou ser sondado, ou outras coisas do dia a dia dele que ele possa tomar essas decisões. Então sim, tem pacientes que, mesmo numa fase muito inicial do processo demencial, eu posso contar para eles e eles vão conseguir usar essa informação para tomar alguma decisão importante na vida deles. Então, no final aqui resumindo, no paciente com demência, vai depender muito de cada caso. Na grande maioria das vezes, o paciente não vai ter benefício de que eu conte para ele o diagnóstico. Mas alguns casos, em pacientes que têm uma cognição um pouco maior, uma reserva cognitiva melhor, pode ser sim que eu contar o diagnóstico traga benefício e o paciente possa me ajudar na tomada de decisão, em demonstrar sentimentos e preferências dele, para que eu possa ajudar na caminhada dele durante o processo da demência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam aqui de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e também se inscrever nas nossas outras plataformas no Instagram e no TikTok, Geriatria com Miola. Beleza? Um abraço e até a próxima!